pode permanecer fiel a Cristo, mesmo diante das incertezas da nossa época? Na verdade, cada época tem a sua incerteza. Imagine os jovens que nasceram na época das guerras. E a incerteza seria convocado, se fosse convocado, se sobreviveria à guerra ou não. Ou aqueles que nasceram durante as crises econômicas. E hoje, nós vivendo nesse tempo agora que esse vídeo está sendo gravado, a incerteza dentro de uma pandemia, onde por conta da quarentena, tantas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas têm a sua formação afetada por conta de não poder continuar estudando na universidade, aqueles cursos que não podem ser feitos à distância. Jovens, casais estão mudando o plano de casamento por conta de tudo que tem acontecido. E enquanto não terminar isso, a gente não sabe o que vai ser depois, como vai ser o mundo pós-pandemia. Grandes empresas que nós nem imaginávamos estão quebrando. Então, diante desse futuro incerto, como que o jovem ele pode permanecer fiel a Cristo, sendo que a sua vida está em jogo, o seu futuro está em jogo? Bom, a Bíblia ela responde, desde muito antes, em outra época, no Salmo 119, versículo 9, ele faz essa pergunta, né? Como o jovem pode manter pura a sua conduta? Como é que ele pode viver de uma forma sem pecado, uma forma que honre a Deus? E a resposta para eles é a mesma resposta para nós. O Salmo 119 diz, vivendo de acordo com a tua palavra, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Essa sempre foi a resposta para o jovem. E a gente olha para homens do Antigo Testamento, jovens do Antigo Testamento, e vendo como eles viveram uma vida incerta em relação ao seu futuro, e como eles permaneceram firmes, fiéis à palavra do Senhor. Lembra a história de José, dentro da sua incerteza, dentro da sua família, sendo odiado pelos seus irmãos, sendo vendido como escravo, como que ele permaneceu firme diante de uma circunstância tão difícil e tão dolorosa, permanecendo firme na palavra de Deus. Como escravo, foi fiel à palavra de Deus. Como um prisioneiro injustiçado, foi fiel à palavra de Deus. Quando ele tinha uma grande responsabilidade no governo egípcio, ele permaneceu fiel à palavra de Deus. E mesmo com a sua família, quando tinha oportunidade de vingança, ele permaneceu fiel à palavra de Deus. Poderíamos falar de Daniel, na incerteza do exílio babilônico, também depois tendo grande responsabilidade no governo, e a sua fidelidade foi o que o manteve naquele período instável, na terra estrangeira. Ou Jó, que perdendo tudo, mas tudo que ele podia perder nessa vida, seus bens, sua família e sua saúde, a convicção da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, foi o que o ajudou ele a permanecer firme. Então hoje o jovem de qualquer época ele vai permanecer firme se ele permanecer firme na palavra de Deus. E hoje nós somos bombardeados com tantas visões de mundo, tantas ideologias, pressionados na faculdade, pressionados nas mídias sociais, pressionados pela indústria de entretenimento tentando jogar para nós essas ideologias. E como que a gente vai interpretar o mundo? Nós só vamos manter firme se nós ficarmos convictos na palavra de Deus. Um jovem firme é um jovem firme na palavra de Deus. Ele não vai ser influenciado por todas essas pressões. O Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina os nossos passos, os nossos caminhos. Essas ideologias elas mudam, os governos mudam, as falas dos atores, das pessoas valorizadas e admiradas pela sociedade, elas mudam. E essas ideologias elas são instáveis, mas a palavra de Deus ela é eterna. Paulo ele diz para o jovem Timóteo, já no Novo Testamento, fala que nos últimos dias os homens serão impiedosos, egoístas, cruéis. Aquilo que é mal eles vão chamar de bem, aquilo que é bem eles vão chamar de mal. E Paulo diz para Timóteo, afaste dessas pessoas. Na continuação do texto, do capítulo 3 de 2 Timóteo, ele termina dizendo, mas você permaneça naquilo que você aprendeu, na mensagem que é capaz de salvar, o Evangelho. E ele diz que a palavra de Deus, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E a palavra de Deus, ela sim é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir naquilo que é correto. Para que o homem de Deus seja preparado, plenamente apto para toda boa obra, para aquilo que é correto. Então o conselho não mudou desde então. O que foi o conselho para José, para Daniel, para Jó, para Timóteo é o mesmo para o jovem de hoje, é permanecer firme na palavra de Deus. Então, jovem,
estude a palavra de Deus, não só leia a palavra de Deus. A gente às vezes lê, mas não entende, a gente precisa estudar, compreender a palavra de Deus, ter uma correta interpretação da palavra de Deus. Então estude como estudar a Bíblia. Acompanhe canais como esse, que vão explicar como ter uma correta interpretação. Não caia na ladainha de que a Bíblia tem várias interpretações. Não, ela tem uma só. Entenda quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Interprete a partir dessas informações. Como que escreveu, que tipo de texto você está lendo. Isso vai te ajudar a compreender as Escrituras, isso vai te dar firmeza, vai te dar convicção numa época de incerteza. Estude livros inteiros da Bíblia. Não fique estudando pedaços da Bíblia, mas estude livros inteiros da Bíblia. Compreenda como cada livro foi escrito, qual é o propósito, qual é a mensagem de cada livro. Estude qual é a mensagem da Bíblia. Domine a mensagem da palavra de Deus. Saiba o que é teologia bíblica. Não trate a Bíblia como uma coxa de retalhos, onde você vai pensando textos preferidos, mas não entende o todo da palavra de Deus. Porque é o todo da palavra de Deus que dá maturidade ao jovem e que ajuda ele a permanecer firme, convicto, fiel a Cristo, mesmo nessa época de incerteza. Incerteza na política, incerteza na sociedade em relação à saúde e, infelizmente, incerteza dentro das igrejas. As igrejas não são firmes no seu ensino, isso tem prejudicado os jovens. Os jovens têm se afastado da palavra de Deus por conta da falta de firmeza no ensino, na pregação da palavra de Deus. Então, ouça o que Paulo diz para Timóteo: procure apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, que maneja corretamente a palavra de Deus. E aí a gente chega à resposta então dessa pergunta: como que um jovem pode permanecer fiel a Cristo numa época de incerteza? Ouça o que o salmista diz: se ele for fiel, se ele viver de acordo com a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude a isso.